Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Como vocês sabem, antes de iniciar a nossa aula, a gente sempre faz a correção da última aula, correto? Então, hoje a gente vai corrigir a aula 4. Vamos começar. Conforme o texto, o cristianismo compreende diversas instituições religiosas. Relacione a primeira coluna com a segunda. E aí eu coloquei para vocês a resposta. Ficou assim: 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1. Tá? Vou repetir aqui: 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1. Depois eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre o Ramadã. E aí é o nono mês do calendário do Islã, e durante esse período o povo muçulmano coloca em prática um ritual de jejum. Então, o Ramadã é um período de jejum que tem na religião do Islã, beleza? Na letra C, por que as mulheres muçulmanas usam véu? É obrigatório para mulheres muçulmanas. Seu uso é explicado através do Alcorão, ou seja, elas precisam utilizar porque está dentro do Alcorão. Isso, tá? Qual é a principal característica da crença animista? Que os espíritos eles animam o mundo, protegem a saúde e permitem boas colheitas, velam pelas pessoas e, sobretudo, pelos espíritos dos mortos. Se as pessoas forem más, podem ser castigadas por meio de catástrofes enviadas por eles. E aqui eu perguntei sobre o shintoísmo. É caracterizada pela adoração a divindades que representam as forças da natureza e pela ausência de escrituras sagradas, teologia, busca da salvação, prescrições de conduta e mandamentos. E aí eu pedi para vocês fazerem uma comparação entre o shintoísmo e o animismo. E ambas acreditam na força da natureza. Basicamente é isso. Se vocês encontraram outra resposta, vocês vão me falar lá no chat, ok? Então, essa foi a correção da aula 4, tá? E agora a gente vai seguir para a aula 5. Bom, aqui na aula 5 nós vamos falar sobre o legado das religiões afro-brasileiras, tá? Por que as religiões de matriz africana sofrem tantas discriminações? Qual seria o motivo dessas atitudes de desrespeito? Por que não recebem a consideração que merecem? Vocês provavelmente já ouviram ou já viram situações como essa, que é desrespeitosa com as pessoas ou com a própria religião. Não há motivo para a gente desrespeitar a religião de ninguém, né? Independente da gente concordar com a religião ou não, de acreditar nela ou não, toda e qualquer religião merece respeito, assim como os integrantes de tal religião. E a religião que eu posso ver assim que mais sofre preconceito é a religião de matriz africana e também algumas vertentes do cristianismo. Eu acho que isso é uma infelicidade, porque, como eu falei antes, ambas religiões precisam ser respeitadas. Não é porque eu não acredito, não é sagrado para mim que não vai merecer respeito, porque é sagrado para o outro, então eu preciso respeitar, né? Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no legado dessas religiões afro-brasileiras, ok? Então vamos lá. Um professor em sala de aula falando sobre as religiões que têm sua origem na África é interrompido por um aluno que questiona o porquê de tanto batuque durante os rituais das religiões afro-brasileiras. Esse aluno mora próximo a um terreiro de candomblé e se sente incomodado com o som produzido frequentemente nesse local.
Já outro aluno considera o som dos rituais afro algo sagrado que deve ser respeitado por todos. E aí gerou um questionamento na aula, né? Bom, organizações das religiões afro-brasileiras. Agora a gente vai ver como elas se organizam, tá? As organizações das religiões afro-brasileiras nasceram das tradições culturais trazidas do continente africano para o Brasil na época da escravatura. Os negros tiveram dificuldade de expressar sua religiosidade e, por essa razão, tiveram que adaptar seus costumes e crenças para preservar sua tradição. Porque naquela época eles foram trazidos para cá como escravo e nós tínhamos aqui Portugal que queria catequizar todo mundo, né? Na base da força. Não sou contra a catequese de forma nenhuma, não é esse o ponto. O ponto aqui era que eles queriam impor a religião deles aqui, tanto para os índios, para os indígenas, quanto para os negros, para os africanos, tá? Então, nesse ponto aí, é que era o problema, é a imposição. E o desrespeito, porque tanto os indígenas quanto os africanos, eles tinham a própria religião. E não houve esse respeito com eles. Então, é por isso que fala que eles tiveram que se adaptar para poder preservar a tradição deles e não se perder, tá? O candomblé e a umbanda são as religiões que mais se destacaram no Brasil e são conhecidas como afrodescendentes por apresentarem elementos religiosos das mais diversas regiões da África. O candomblé pode ser considerado um conjunto de experiências religiosas, de manifestações do sagrado por meio de suas experiências simbólicas, de seus orixás, de suas oferendas e de seus terreiros. Já a Umbanda é a mistura de crenças e rituais africanos com outras religiões, como Espiritismo e Catolicismo. Tanto no Candomblé quanto na Umbanda, os ensinamentos sobre a religião são realizados de forma oral, tá? E é passado de geração para geração. Alguns cultos afro-brasileiros são realizados como oferendas de alimentos, como forma de pagamento dos favores recebidos, ou como resgate pelas faltas aos preceitos religiosos. Desses alimentos são preparados grandes banquetes de refeições para os membros da comunidade e convidados. Agora a gente vai conhecer os mitos de origem, tá? Afro. Vamos lá. Mito afro sobre o nascimento de um rio. O nascimento de um rio não acontece quando a água brota da terra. Para isso, existe uma sequência de fatos que desencadeou e influenciou esse processo. Primeiro, Olorum, por meio do Sol, aquece a água dos lagos e oceanos. Oxumaré, com seu arco-íris, leva a água em forma de vapor para as nuvens que ficam carregadas. Xangô anuncia com seu trovão que Iaçã está juntando as nuvens como o vento mágico que surge quando ela balança suas saias. Quando as nuvens estão arrumadas, Xangô lança o Edum-Ará, que é a pedra de raio, sobre a terra, avisando a ela, Odudua, que prepare seu ventre, pois a chuva virá. Ossan pendura suas cabaças em Iroko para conter o líquido maravilhoso da vida. O momento sublime acontece numa sintonia perfeita de toda a natureza. A chuva cai, trazendo consigo toda a força do céu e alimentando a terra. Ododua absorve todo o líquido e cria um enorme lago no interior da terra, seu ventre. Quando a água acumula, se enche da força mineral. Ododua abre seu ventre e dá vida a Oxum, que brotará do solo e deslizará sobre seu leito, levando vida sobre toda a superfície da terra.
mais à frente a água se acumulará de novo e tudo começará novamente. Lá no comecinho das nossas aulas, no primeiro bimestre, a gente falou sobre os mitos de origem, né, que são explicações dentro das religiões para o surgimento das coisas. É, há coisas que a gente não tem uma explicação certinha, exata, perfeita, 100%, acaba as religiões criando esses mitos de criação, né? Mas o que eu queria falar sobre esse texto, uma coisa. Eu não tenho muita informação a respeito da forma correta com que se fala, né? Eu sei de algumas coisas, mas não sei tudo. E aí, por conta disso, eu peço desculpa se por acaso eu falei alguma palavra aqui com uma entonação errada. Peço desculpa porque existem algumas religiões que têm umas palavras bem diferentes e, como em outras aulas, teve até umas aqui que eu nem me arrisquei a falar o nome, né? Mas enfim, uma outra coisa. A gente estava falando aqui sobre a questão do preconceito que sofre essa religião. E essa, entre outras, né? Mas como a gente está falando nessa aula sobre ela, a gente vai focar aqui. É necessário que haja um respeito, porque quando a gente fala sobre religião do outro, às vezes a gente costuma ter esse despeito nas palavras, sabe? Porque a gente não acredita, porque a gente não concorda, não aceita aquilo como verdade para a nossa vida, então a gente às vezes fala com certo desdém. E isso é totalmente incoerente, porque principalmente para quem é religioso, porque se eu já tenho a minha religião, mais do que qualquer outra coisa eu preciso respeitar a religião do outro, porque quando falam da minha religião me ofende. Quando falam dos meus rituais, das minhas ações, das minhas vestes, das minhas rotinas, é, criticando, eu logo quero defender e eu não gosto. E quando é com a religião do outro, eu não me importo, eu sou a primeira a falar, então isso está muito, muito equivocado. Há um tempo atrás, houve até umas situações de algumas cenas que foram colocadas, acho que em vídeos vídeo de YouTube, alguma coisa assim, fazendo sátira com certas religiões. Porque o Brasil é um país basicamente católico, em sua grande maioria, ofendeu muita gente, né? Eu particularmente também achei aquilo absurdo. Só que quando fazem piadas de outras religiões, será que essas mesmas pessoas se incomodaram? Ou elas riram? Só acharam ruim quando a piada foi com a religião delas. Eu, particularmente, não concordo, não curto nada desse tipo de fazer comédia com religião. Eu acho que religião de ninguém se brinca. É um tema que fica por fora, sabe? Você pode fazer piada com time de futebol, com política, com muitas coisas, né? Mas eu acho que um dos temas que não se brinca é religião. Eu tenho a minha religião, eu tenho a minha religião como verdade, mas quando fizeram piada é, de outras religiões, aí eu também não curti, não. Eu acho que isso não está correto, porque eu, como cristã, quero que a minha religião seja respeitada. Eu não gosto quando brincam de forma abusiva com a minha religião. Então, obviamente, que eu também não posso, de forma nenhuma, concordar com o que fazem com outras religiões. Então, assim, como foi dado aqui um exemplo, que um aluno se incomodou com os batuques. É, na verdade, aquilo ali faz parte do ritual deles e precisa ser respeitado. Então, a forma como a gente fala já ofende, né? Eu não sei ali como ele falou na hora, mas, sabe, se dando a entender que é barulho, incomoda porque é ruim e tal.
Eu posso não gostar, mas a forma como eu vou falar precisa ser respeitosa. E hoje a gente vive um momento que está muito difícil porque as pessoas não se respeitam, sabe? Só respeita a si mesmo, as suas vontades e são todas donas da razão. E poucas vezes olha para o outro com o mesmo respeito, com a mesma consideração que olha para si. Se fosse dessa forma, ficaria muito mais fácil, né? Se a forma como eu quero que as pessoas me tratem, se a forma como eu quero que me respeitem, eu usasse para tratar o outro, ficaria tudo muito mais fácil, porque criaríamos então uma corrente do bem, sabe? Onde todo mundo se trataria bem e se cuidaria, né? Que seria o correto para nós, enquanto humanidade, cuidarmos uns dos outros, né? Mas está difícil. Mas voltando ao tema aqui da aula, então, mais uma vez eu vou falar com vocês, é importante que vocês respeitem. Respeita a religião do outro, respeita a religião do coleguinha. Ah, mas é diferente, eu não acredito, eu não concordo. Problema, tem que respeitar. Porque se você, ah, mas eu não tenho religião, então eu não tenho que respeitar. Não, você não acredita em nada. É um direito seu de não acreditar, mas é uma obrigação sua respeitar quem acredita. Porque a gente que acredita respeita você que não acredita. Não é assim? Então, o mesmo respeito que vai, ele precisa voltar. Ah, eu respeito, mas não estão me respeitando. Calma que a conta chega, continua respeitando, dá seu melhor. Vocês precisam dar o melhor de vocês sempre, tá certo? Vamos para a explicação das atividades. Aqui no número 1 vocês vão explicar como nasceram as organizações religiosas afro-brasileiras. O número 2 é um complete, de acordo com o texto. O número 3, explique se você concorda ou não com esse preconceito direcionado às religiões afro-brasileiras. Aqui, vocês vão dar a opinião de vocês. Entendam uma coisa, aqui eu estou pedindo a opinião, certo? Então, vocês vão colocar o ponto de vista de vocês. Prestem atenção, eu estou perguntando se vocês concordam ou não com o preconceito. Eu não estou perguntando se vocês concordam ou não com a religião, tá? Então, muito cuidado na hora de responder essa questão, porque eu estou me referindo em relação ao preconceito com essas religiões. Se você acha certo ter preconceito com as religiões afro-brasileiras. Então, eu não estou perguntando se você acha certo a religião, beleza? Gente, essa foi a atividade da aula 5. Aguardo vocês na próxima aula e espero que vocês consigam fazer todos os conteúdos e espero também vocês lá no chat. Não esquece, toda terça de 9 às 11, marcando presença lá, ok? Tem que marcar presença, hein, galera? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Saudade, hein?